Milionário barbeiro fica chocado ao ver mendiga negra desmaiando na barbearia. Era uma manhã ensolarada em um dos bairros mais elegantes da cidade. A barbearia estilo e classe estava lotada de clientes. O aroma de loção para cabelo e a batida suave de jazz preenchiam o ar. Entre risos e conversas animadas, Pedro, o barbeiro milionário, reparava na sua clientela com um sorriso no rosto. Do nada, um estrondo rompe o ambiente. Uma mulher negra, magra e com olheiras profundas, desmaia na porta. O caos se instala. Os clientes olham espantados, alguns sussurrando, outros pegando o celular para filmar. Pedro sente um aperto no peito. Ele sempre teve um ar confiante, o barbeiro que subiu da pobreza à riqueza. Mas naquele momento, a imagem daquela mulher no chão o faz questionar seu mundo. Ele se aproxima correndo. Ela está pálida, suando. O coração de Pedro acelera. Acorde! Ele grita enquanto coloca a cabeça dela em seu colo. Seus cabelos desgrenhados dançam com a brisa, revelando uma beleza que parecia esquecida. Ele não entende como ela chegou ali, mas percebe que precisa fazer algo. As mãos tremem ao tocar seu rosto, buscando signos de vida. Por favor, não a deixe morrer aqui. Um dos clientes murmura, e outros acenam concordando. Pedro tenta reanimá-la, mas enquanto faz isso, sua mente viaja. Ele lembra da infância, das dificuldades que enfrentou. Sua mãe trabalhando em 2 empregos para dar conta das contas. Ele sempre teve medo de olhar para o passado, mas agora, aquela mulher traz à tona memórias que ele queria esconder. Ele sente um nó na garganta. Finalmente ela começa a acordar, respira fundo e abre os olhos. Uma mistura de gratidão e confusão brilha neles. O que ela não sabe é que, apesar da situação, algo maior está prestes a ser revelado. Meu nome é Maria, diz ela em um sussurro. Pedro sente um frio na barriga. O nome a faz ecoar na memória dele. Um nome que tinha esquecido há muito tempo, conectando-se a uma história que ele nunca imaginou que vivesse novamente. Ao redor, o clima é tenso. Olhares inquisitivos circulam. Quem é ela? O que estava fazendo aqui? As perguntas ecoam pelos murmurinhos. Pedro sente a pressão aumentar e o estigma se instala no ar. Uma mulher negra desmaiando em sua barbearia. A manchete chamativa nas redes sociais. O escândalo à espreita. Justo quando ele começa a ajudá-la a levantar, uma figura conhecida aparece na porta. Fernando, seu ex-sócio. Um homem que deixou inimigos em seu caminho. Pedro, você tem algo que precisa saber. A voz dele era cortante, como lâminas. Pedro se afasta, o rosto paralisado de preocupação. O que Fernando tem para dizer poderia destruir tudo o que ele construiu. Enquanto isso, Maria espera, confusa. Mas sua presença faz Pedro sentir que seu passado e futuro estão entrelaçados de uma forma que ele não consegue entender. Antes que os segredos venham à tona, ele nota um colar que ela usa. Um antigo pingente que pertencera a alguém especial em sua vida. A intensidade da conexão entre eles é palpável. Um mistério ainda mais profundo se forma ali. A pressão aumenta. Os olhos da barbearia se voltam para eles, e a história deles acaba de começar. O que Pedro está disposto a sacrificar por essa mulher? Por essa nuvem de revelações que ainda está por vir? O dilema chama por uma resposta. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo
para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não que. Maria ainda tremia, mas seus olhos começavam a se ajustar à luz da barbearia. Pedro a segurava com firmeza, o peso da situação esmagando-o. O murmúrio da multidão ao redor se tornava um zumbido distante. A tensão cortava o ar como uma faca. Fernando, o ex-sócio, com seu olhar penetrante, parecia uma sombra ameaçadora, pronto para revelar um segredo devastador. Pedro, precisa ouvir isso agora. A voz de Fernando brotou da escuridão como um alerta, mas a urgência que ele trazia não se comparamos ao que estava prestes a ser revelado. Pedro endireitou a coluna, muito consciente de Maria ao seu lado. Ela olhava entre os dois homens, confusão estampada no rosto. Não é o momento, Fernando. A frustração subia na garganta de Pedro como um grito preso. Mas o ex-sócio não recuou. Ele não estava ali apenas para incomodar. Ela é mais importante do que você pensa, ou do que você se lembra. Fernando disparou. As palavras cortaram a tensão, e o mundo pareceu parar. O que isso significava? Pedro franziu a testa. O que você quer dizer com isso? O que Maria tinha a ver com seu passado? A conexão entre eles era inexplicável, mas o que Fernando estava insinuando parecia surreal. Maria, você sabe quem eu sou? A pergunta de Fernando foi como um código. Maria olhou para Pedro, depois para Fernando, e sua expressão se transformou em algo entre alívio e pavor. Eu não sei o que está acontecendo, ela sussurrou, mas o som dela foi como um eco num buraco profundo. Todos na barbearia pareciam parar o que estavam fazendo, cativados pelo desdobrar daquela história. O clima estava mais denso do que nunca. Você nunca se lembrou, não é? Fernando se aproximou, seus olhos brilhando com uma luz estranha. Você é a chave, Maria. A peça de um quebra-cabeça que precisa ser montado. Com isso, um tremor percorreu o corpo de Maria. Pedro sentiu seu próprio coração acelerar. O que ela poderia ter a ver com o passado de Fernando? O passado de Pedro? E que passado seria esse? Entoados pela confusão, os murmúrios da multidão ganharam força. Quem é essa mulher? O que há por trás disso tudo? Pensamentos e vozes cortavam o ar em nuvens pesadas de desconfiança. Pedro olhou ao redor, sentindo o peso dos olhares como lanças. Você não pode. Os olhos de Pedro estavam fixos nos de Maria, buscando sua resposta, buscando entender a verdade sem rodeios. Mas o olhar dela parecia distante, como se ela dançasse entre a realidade e um pesadelo. Então, de repente, como se o tempo tivesse se despedaçado, uma sirene distante começou a tocar. Cada nota cortava o atordoamento coletivo, mas essa música atraía um presságio. Antes que Pedro pudesse processar tudo, outros homens chegaram, uniformizados, com expressões severas e preocupadas. A movimentação na barbearia virou um furacão de tensão, e a sirene gritou um aviso sublime. Pedro, a voz de Maria tremeu. Eu sou mãe. O grito dela reverberou na barbearia, como se um vidro tivesse estourado. O silêncio subsequente era ensurdecedor. Olhares se cruzaram, boquinhas se abriram em choque e a realidade desabou. Pedro parou. Mãe, como isso era possível? Ele piscou, em busca de alguma medida de clareza. Maria era a mãe? Ele não entendia. Ele não sabia. Um nó se formou em sua garganta. Todos ali pareciam ter uma conexão com aquele momento. E, de repente, ele estava no centro de uma tempestade. O que tudo isso significava? Fernando riu seco, uma risada que não parecia celebratória. E agora, Pedro, o que você fará? O que você fará com suas lembranças e essa revelação? A confusão
estava insuportável. O passado, que Pedro tinha tentado deixar para trás, voltava para lhe cobrar. Ele não sabia o que fazer. O que aconteceria com ele e Maria? O que essa nova verdade significava para seu futuro? O zumbido da sirene parecia distante enquanto o caos se instalava. E em meio ao tumulto, a barbearia já não era mais o mesmo lugar. A vida de Pedro estava prestes a mudar. Ele sentiu isso no fundo do seu ser. O que aconteceria agora? O que essa cena significaria para todos eles? A tensão pairava, e a história deles apenas estava começando. O silêncio na barbearia parecia um eco distante. O choque dos presentes ainda reverberava. Pedro estava paralisado. A palavra mãe soando como um tambor retumbante em sua mente. Como isso era possível? Ele olhou para Maria e viu medo nos olhos dela. No fundo, um pedaço de esperança tentava emergir, mas a confusão a afogava. E ali, entre olhares curiosos e murmúrios apressados, a tensão crescia como uma tempestade prestes a se desfazer. Fernando, com um sorriso enviesado, parecia saborear o momento. Surpreso, não é? Sua voz era como um veneno. Você nunca se lembrou de nada. Mas a verdade sempre vem à tona. O olhar de Pedro se estreitava. Ele queria entender, mas a mente dele girava como uma montanha-russa desgovernada. Cala a boca, Fernando! Pedro exclamou, a frustração transbordando. Mas seu ex-sócio não recuava. Você precisa encarar isso, Pedro. Você tem uma filha e não sabia. As palavras cortaram Pedro como uma faca afiada. Uma filha? Ele não tinha ideia do que isso significava. O passado que ele tinha enterrado estava o chamando, e agora se apresentava de forma cruel. Maria olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Pedro, eu não consegui encontrar você. Eu só queria te dizer. Dizer o quê? Ele estava no limite. A dor no peito era intensa. A multidão ao redor tornava-se um turbilhão. Olhares surpresos, murmúrios confusos, o ambiente ficou pesado. Pedro estava perdido. As peças do quebra-cabeça não se encaixavam. Algo ainda não fazia sentido. Então, enquanto ele tentava processar tudo, um grito estridente cortou o ar. Uma mulher que estava no fundo da barbearia começou a se agitar e a apontar para a porta. "Olha a polícia!" ela gritou, e todos se viraram. As sirenes estavam mais próximas agora. Pedro sentiu o coração acelerar. Não podia ser. A porta se abriu com um estrondo. Policiais em uniformes entraram. O caos se transformou numa cena digna de um filme. "Todos pro chão, agora!" A voz do comandante era firme, ecoando como um trovão. As pessoas se agacharam, mas Pedro não conseguia sair da confusão em sua mente. Maria era mãe. Era sua filha? Ele não sabia como acreditar. E o que mais Fernando tinha a ver com isso? Era um pesadelo se desenrolando bem diante dele, como se o universo estivesse conspirando contra sua nova vida de sucesso. Maria tremia, e a sombra na expressão dela era um sinal de que algo mais estava por vir. "Pedro, eu não sabia, mas há algo que você deve saber sobre mim. Algo que..." Ela hesitava, as palavras presas na garganta. O policial franziu a testa. "Você aí, com a mulher no chão. Precisamos saber o que está acontecendo. Exigimos respostas agora." Os olhos do público estavam todos voltados para eles. Pedro sentiu as paredes da barbearia se fechando. O passado que ele acreditou que tinha deixado para trás inundava sua mente. E então, em um golpe de realidade, Maria olhou bem nos olhos dele e gritou: "Sou filha de um homem muito perigoso." O ar ficou parado. As revelações estavam prestes a se desenrolar.
Mas a barbearia não seria mais mesmo lugar. Uma nova camada de tensão pairava como um vendaval, e tudo o que Pedro pensou que sabia estava prestes a desmoronar. O que significava isso? Para onde essa revelação levaria os dois? A certeza do futuro se desvaneceu, e um mistério ainda mais profundo se formou, enquanto todos aguardavam ansiosos pela próxima revelação calamitosa. O silêncio na barbearia parecia um eco distante. O choque dos presentes ainda reverberava. Pedro estava paralisado. A palavra mãe soando como um tambor retumbante em sua mente. Como isso era possível? Ele olhou para Maria e viu o medo nos olhos dela. No fundo, um pedaço de esperança tentava emergir, mas a confusão a afogava. E ali, entre olhares curiosos e murmúrios apressados, a tensão crescia como uma tempestade prestes a se desfazer. Fernando, com um sorriso enviesado, parecia saborear o momento. Surpreso, não é? Sua voz era como um veneno. Você nunca se lembrou de nada, mas a verdade sempre vem à tona. O olhar de Pedro se estreitava. Ele queria entender, mas a mente dele girava como uma montanha-russa desgovernada. Cala a boca, Fernando! Pedro exclamou, a frustração transbordando. Mas seu ex-sócio não recuava. Você precisa encarar isso, Pedro. Você tem uma filha e não sabia. As palavras cortaram Pedro como uma faca afiada. Uma filha? Ele não tinha ideia do que isso significava. O passado que lhe tinha enterrado estava o chamando, e agora se apresentava de forma cruel. Maria olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Pedro, eu não consegui encontrar você. Eu só queria te dizer. Dizer o quê? Ele estava no limite. A dor no peito era intensa. A multidão ao redor tornava-se um turbilhão. Olhares surpresos, murmúrios confusos, o ambiente ficou pesado. Pedro estava perdido. As peças do quebra-cabeça não se encaixavam. Então, enquanto ele tentava processar tudo, um grito estridente cortou o ar. Uma mulher que estava no fundo da barbearia começou a se agitar e a apontar para a porta. "Olhem, a polícia!" ela gritou. E todos se viraram. As sirenes estavam mais próximas agora. Pedro sentiu o coração acelerar. Não podia ser. A porta se abriu com um estrondo. Policiais em uniformes entraram. O caos se transformou numa cena digna de um filme. Todos para o chão. Agora. Ponto. A voz do comandante era firme, ecoando como um trovão. As pessoas se agacharam, mas Pedro não conseguia sair da confusão em sua mente. Maria era a mãe. Era sua filha? Ele não sabia como acreditar. E o que mais Fernando tinha a ver com isso? Era um pesadelo se desenrolando bem diante dele. Maria tremia, e a sombra na expressão dela era um sinal de que algo mais estava por vir. Pedro, eu não sabia, mas há algo que você deve saber sobre mim. Algo que... Ela hesitava, as palavras presos na garganta. O policial franziu a testa. Você aí, com a mulher no chão. Precisamos saber o que está acontecendo. Exigimos respostas agora. Os olhos do público estavam todos voltados para eles. Pedro sentiu as paredes da barbearia se fechando. O passado que ele acreditou que tinha deixado para trás inundava sua mente. E então, em um golpe de realidade, Maria olhou bem nos olhos dele e gritou: "Sou filha de um homem muito perigoso." O ar ficou parado. As revelações estavam prestes a se desenrolar. Mas a barbearia não seria mais o mesmo lugar. Uma nova camada de tensão pairava como um vendaval,
E tudo que Pedro pensou que sabia estava prestes a desmoronar. O que significava isso? A multidão estava em choque, mas a verdade estava prestes a ser ainda mais devastadora. "Qual é o nome dele, Maria?" perguntou o policial, seu olhar fixo na mulher. O coração de todos na barbearia parou enquanto ela hesitava. É Manuel Ruiz." Todos murmuraram, assombrados. Não podia ser. O nome ressonou como um trovão, trazendo à tona memórias que Pedro tinha sepultado. Manuel Ruiz? A voz de Fernando ficou baixa, quase um sussurro. Ele é o chefe da máfia local. Isso muda tudo. Um terremoto de choque arrasou a barbearia. Os olhares se voltaram para Maria, e a verdade a respeito dela se tornava um peso insuportável. Pedro ficou paralisado. Era como se um véu estivesse sendo levantado, revelando um mundo que ele pensou que tinha deixado para trás. Seu olhar encontrou o de Maria. Ela estava aterrorizada, mas havia determinação em seus olhos. "Você precisa entender, Pedro. Eu não escolhi isso." A tensão aumentava, e o comandante da polícia apertou a mão no rádio. "Precisamos de reforços." "Ele pode estar a caminho." A multidão estava em frenesi, os murmúrios crescendo em gritos de pavor. Pedro respirava fundo, tentando compreender tudo. O que agora aconteceria? Sua vida estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. Ele olhou para Maria, que parecia tão vulnerável, e na mesma intensidade, tão cheia de segredos a serem revelados. Antes que ele pudesse formular uma resposta, um estrondo ecoou do lado de fora, e a porta da barbearia explodiu em uma chuvarada de estilhaços. Um grupo armado entrou e o caos se instaurou. A barbearia pegou fogo, e em meio aos gritos e correria, Pedro percebeu que tudo o que ele acreditou sobre sua vida, sobre o que estava construindo, estava prestes a desmoronar. A adrenalina dutrou seu corpo. Ele sabia que tinha que proteger Maria, mas a dúvida pairava no ar. O que aconteceria agora, com tudo mudando tão drasticamente? As câmeras no fundo da barbearia estavam filmando tudo, e ele tinha certeza de que o mundo assistiria. Dentro de... O que Pedro faria a seguir? O que isso significava? O silêncio na barbearia parecia um eco distante. O choque dos presentes ainda reverberava. Pedro estava paralisado, a palavra mãe soando como um tambor retumbante em sua mente. Como isso era possível? Ele olhou para Maria e viu o medo nos olhos dela. No fundo, um pedaço de esperança tentava emergir, mas a confusão a afogava. E ali, entre olhares curiosos e murmúrios apressados, a tensão crescia como uma tempestade prestes a se desfazer. Fernando, com um sorriso enviesado, parecia saborear o momento. Surpreso, não é? Sua voz era como veneno. Você nunca se lembrou de nada. Mas a verdade sempre vem à tona. O olhar de Pedro se estreitava. Ele queria entender, mas a mente girava como uma montanha-russa desgovernada. "Cala a boca, Fernando!" Pedro exclamou, a frustração transbordando. Mas seu ex-sócio não recuava. "Você precisa encarar isso, Pedro. Você tem uma filha." E não sabia. As palavras cortaram Pedro como uma faca afiada. Ele estava ainda mais confuso quando, de repente, a porta da barbearia foi arrombada com um estrondo ensurdecedor. A luz ofuscante da rua invadiu o lugar, e 3 homens armados entraram gritando: "Todo mundo no chão, agora!" Não era uma cena que Pedro esperava. O terror tomou conta da barbearia. Os clientes gritaram, e as pessoas tentaram se esconder atrás das cadeiras ou dos balcões. Pedro
Em um instante, esqueceu as revelações e correu em direção a Maria, puxando-a para perto de si. Ele olhou em seus olhos, a fragilidade dela cortando seu coração. Não, ele não iria deixá-la sozinha. Um dos homens, um gigante de braços tatuados, apontou a arma para Pedro. O que você está esperando? Pro chão agora! A pressão do momento era esmagadora, e enquanto Pedro se abaixava, flashes de memória começaram a invadir sua mente. Um carro chamativo, um bêbado rindo, uma briga, um rosto familiar. Ele começou a entender. O homem que estava na porta, o mais agressivo, tinha um cheiro característico, algo que Pedro reconhecia de anos atrás. Lucas, ele gritou, a voz falhando de choque. O homem parou por um instante, confuso. Você tá vivo, seu rato? Eu sou o que sobrou de você. Lucas, seu irmão, desaparecido há anos, agora diante dele. A revelação o atingiu como uma explosão. A raiva nos olhos de Lucas era uma mistura de dor e vingança. Pedro mal conseguia respirar. Fui deixado para morrer, Pedro. Lucas continuou, sua voz grossa tremendo. Esse mundo não é seu, é meu. E agora você vai pagar pelo que fez. Os murmúrios da multidão se tornaram um zumbido distante. A adrenalina de Pedro disparou. Ele não ia deixar Lucas destruir tudo o que tinha construído. E mais, ele não podia deixar Maria no meio disso. Lucas, escuta, você não precisa fazer isso. Pedro tentou falar com a razão, mas o irmão estava em seu mundo de mágoa e vingança. Antes que Pedro pudesse fazer qualquer coisa, uma das pessoas que estavam escondidas no fundo da barbearia, uma mulher com uma expressão severa, gritou: Lucas, você está sendo manipulado. Carneiro está aqui, e você sabe disso. As palavras dela cortaram a tensão no ar. Lucas hesitou por um momento, desviando o olhar. O tempo parecia parar, e a confusão aumentava. Os policiais do lado de fora estavam prestes a entrar, e a tensão era palpável. Maria olhou para Pedro, os olhos dela cheios de medo e esperança. Ele segurava a mão dela com força, determinado a protegê-la. Mas havia tanto em jogo. Carneiro? Pedro perguntou, a mente girando. O que isso significava? Quem era Carneiro, a não ser um fantasma de seu passado? O irmão estava completamente tomado por uma fúria cega, e o caos estava prestes a se instalar. Uma sirene passou, e as luzes da polícia começaram a piscar do lado de fora. A multidão na barbearia estava em pânico, gritando e tentando achar uma saída. Pedro observou Lucas, seu olhar firme, mas os olhos dele mostravam uma fraqueza que fazia Pedro sentir um lampejo de esperança. Você não é esse homem, Lucas, Pedro implorou, tentando alcançar o irmão, mas uma risada escandalosa ressoou do fundo da barbearia. A mulher que gritou antes se adiantou, agora se colocando entre os dois, um olhar intenso em seu rosto. Não, Pedro, ele precisa acreditar na verdade. O momento era de uma intensidade agonizante. O que essa mulher sabia? Quem era ela? E qual era a verdade? A tensão estava prestes a explodir, e tudo que Pedro acreditou estar construindo agora balançava em um fio. Você nunca vai entender, Pedro. A voz de Lucas ressoou. Ninguém vai sair dessa barbearia sem uma resposta, e você vai ter que escolher. O caos, o medo, a revelação do irmão perdido, tudo se entrelaçava. Pedro se viu enredado em um pesadelo sem fim. O que ele faria agora? O que significava tudo isso? E o que a mulher tinha a dizer estava prestes a mudar o curso de suas vidas para sempre.
O silêncio na barbearia parecia um eco distante. O choque dos presentes ainda reverberava. Pedro estava paralisado, a palavra mãe soando como um tambor retumbante em sua mente. Como isso era possível? Ele olhou para Maria e viu o medo nos olhos dela. No fundo, um pedaço de esperança tentava emergir, mas a confusão a afogava. E ali, entre olhares curiosos e murmúrios apressados, a tensão crescia como uma tempestade prestes a se desfazer. Fernando, com um sorriso enviesado, parecia saborear o momento. Surpreso, não é? Sua voz era como veneno. Você nunca se lembrou de nada, mas a verdade sempre vem à tona. O olhar de Pedro se estreitava. Ele queria entender, mas a mente girava como uma montanha russa desgovernada. Cala a boca, Fernando! Pedro exclamou, a frustração transbordando. Mas seu ex-sócio não recuava. Você precisa encarar isso, Pedro. Você tem uma filha, e não sabia. As palavras cortaram Pedro como uma faca afiada. Ele estava ainda mais confuso quando, de repente, a porta da barbearia foi arrombada com um estrondo ensurdecedor. A luz ofuscante da rua invadiu o lugar, e 3 homens armados entraram gritando. Todo mundo no chão, agora! Não era uma cena que Pedro esperava. O terror tomou conta da barbearia. Os clientes gritaram, e as pessoas tentaram se esconder, atrás das cadeiras ou dos balcões. Pedro, em um instante, esqueceu as revelações e correu em direção a Maria, puxando-a para perto de si. Ele olhou em seus olhos, a fragilidade dela cortando seu coração. Não, ele não iria deixá-la sozinha. Um dos homens, um gigante de braços tatuados, apontou a arma para Pedro. O que você está esperando? Para o chão agora! A pressão do momento era esmagadora. E enquanto Pedro se abaixava, flashes de memória começaram a invadir sua mente. Um carro chamativo, um bêbado rindo, uma briga, um rosto familiar. Ele começou a entender. O homem que estava na porta, o mais agressivo, tinha um cheiro característico. Algo que Pedro reconhecia de anos atrás. Lucas! Ele gritou, a voz falhando de choque. O homem parou por um instante, confuso. Você está vivo, seu rato. Eu sou o que sobrou de você. Lucas, seu irmão, desaparecido há anos, agora diante dele. A revelação o atingiu como uma explosão. A raiva nos olhos de Lucas era uma mistura de dor e vingança. Pedro mal conseguia respirar. Fui deixado para morrer, Pedro. Lucas continuou, sua voz grossa tremendo. Esse mundo não é seu, é meu, e agora você vai pagar pelo que fez. Os murmúrios da multidão se tornaram um zumbido distante. A adrenalina de Pedro disparou. Ele não ia deixar Lucas destruir tudo o que tinha construído. E mais, ele não podia deixar Maria no meio disso. Lucas, escuta. Você não precisa fazer isso. Pedro tentou falar com a razão, mas o irmão estava em seu mundo de mágoa e vingança. Antes que Pedro pudesse fazer qualquer coisa, uma das pessoas que estavam escondidas no fundo da barbearia, uma mulher com uma expressão severa, gritou. Lucas, você está sendo manipulado. Carneiro está aqui, e você sabe disso. As palavras dela cortaram a tensão no ar. Ponto. Lucas hesitou por um momento, desviando o olhar. O tempo parecia parar, e a confusão aumentava. Os policiais do lado de fora estavam prestes a entrar, e a tensão era palpável. Maria olhou para Pedro, os olhos dela cheios de medo e esperança. Ele segurava a mão dela com força, determinado a protegê-la.
Mas havia tanto em jogo. Caneiro? Pedro perguntou, a mente girando. O que isso significava? Quem era Caneiro, a não ser um fantasma de seu passado? O irmão estava completamente tomado por uma fúria cega, e o caos estava prestes a se instalar. Uma sirene passou e as luzes da polícia começaram a piscar do lado de fora. A multidão na barbearia estava em pânico, gritando e tentando achar uma saída. Pedro observou Lucas, seu olhar firme, mas os olhos dele mostravam uma fraqueza que fazia Pedro sentir um lampejo de esperança. Você não é esse homem, Lucas. Pedro implorou, tentando alcançar o irmão. Mas uma risada escandalosa ressoou do fundo da barbearia. A mulher que gritou antes se adiantou, agora se colocando entre os dois, um olhar intenso em seu rosto. Não, Pedro. Ele precisa acreditar na verdade. Nesse instante, ela tirou algo do bolso, e todos prenderam a respiração. Era uma foto desbotada, amassada, mas ainda visível. Uma família, e no centro dela, um pequeno Lucas, com um olhar inocente. E ao lado dele, uma mulher de cabelos longos e um sorriso carinhoso. Você acha que isso é tudo? Isso não é o pior, Pedro. O que você não sabe é que eu sou a verdadeira mãe dele. A barbearia pareceu tremer. O chão, a estrutura, tudo parecia desabar naquele momento. Maria gela ao ouvir isso. O que isso significa? Os olhares se voltaram para Pedro, que estava sem palavras, a mente em um turbilhão. Lucas era fruto de uma mentira? Quem era ela? E o que mais estava escondido? Sim, eu sou a verdadeira mãe do Lucas. E você, Pedro, não tinha ideia de que eu estava viva. As palavras dela eram como facas cravadas em todo o cenário. A revelação estava ali e a barbearia, uma vez cheia de risos e conversas, agora se transformava em um campo de batalha emocional. Qualquer esperança sumira. O que estava apenas começando a se desenrolar se transformara em um emaranhado de segredos e traições. O que Pedro faria agora? A verdade tinha um preço, e todos estavam prestes a pagá-lo. Ponto. ET. O silêncio na barbearia parecia um eco distante. O choque dos presentes ainda reverberava. Pedro estava paralisado. A palavra mãe soando como um tambor retumbante em sua mente. O que isso significava? Ele olhou para Maria. Viu o medo nos olhos dela. No fundo, um pedaço de esperança tentava emergir, mas a confusão a afogava. E entre olhares curiosos e murmúrios apressados, a tensão crescia como uma tempestade prestes a se desfazer. Fernando, com um sorriso enviesado, parecia saborear o momento. Surpreso, não é? Sua voz era como veneno. Você nunca lembrou de nada, mas a verdade sempre vem à tona. O olhar de Pedro se estreitava. Ele queria entender, mas a mente girava como uma montanha-russa desgovernada. Cala a boca, Fernando! Pedro exclamou, a frustração transbordando. Mas seu ex-sócio não recuava. Você precisa encarar isso, Pedro. Você tem uma filha. E não sabia. As palavras cortaram Pedro como uma faca afiada. O que mais estava escondido? Lucas, seu irmão, que entrara armando tudo, parecia querer vingança. E no fundo da mente de Pedro, uma constante batalha acontecia. Um eco de medos passados. Então a mulher, que se apresentou como a mãe de Lucas, gritou: "Isso não é tudo. A verdade é mais sombria do que você imagina." Com um movimento rápido, ela puxou outra foto da bolsa, uma imagem amarelada, e virou para todos verem. "Olhem, isso é meu garoto. E vocês acham que ele é só um capanga? Tem o mesmo pai que Pedro e Lucas.
um gelado no estômago de Pedro. O que ela estava insinuando? Os murmúrios cresceram, sussurros abafados de incredulidade. A multidão começou a perceber. Lucas não era apenas um irmão que ele perdera. Era também parte de uma teia de enganos. E antes que algo pudesse ser feito, a mulher se virou novamente para Pedro. Você não é só irmão dele. Lucas é seu metade. Isso mesmo, vocês dois são filhos do mesmo homem. O homem que destruiu nossas vidas. As paredes da barbearia pareceram se contrair. O mundo de Pedro se distorceu, como se um tremor tivesse passado por ele. Ele olhou para os lados, a expressão dos outros refletindo seu próprio espanto. Vários deles conheciam histórias sobre o pai. Manuel Ruiz, o mesmo nome que Maria havia mencionado. Não pode ser, Pedro sussurrou, o nó na garganta apertando. O peso das palavras açoitava seu ser. Isso não pode estar acontecendo. Por que você acha que sempre foi assim? Porque, manos, a máfia não gosta de quebras nas relações. Você e Lucas podem ser os que a Rua da Esperança estava esperando. A mulher estava febril, e o olhar de Lucas era tão cativante quanto perturbador. Ele a observava como se estivesse finalmente vendo o mundo de sua origem. Pedro? Maria sussurrou, deslumbrada. O que vai acontecer agora? Antes que ele pudesse responder, gritos irromperam da porta da barbearia. Outro grupo de homens entrou, todos armados, e o caos se estabeleceu em um instante. As vozes estavam em alta, os gritos cortando o ar como lâminas. Ninguém se mexa. Isso é o roubo. A adrenalina disparou, e a situação se concretizava como um pesadelo. Um verdadeiro impulso para o desespero. Pedro sentiu a pressão atingir seu peito com força. O que ele deveria fazer? Sua cabeça girava com tudo o que estava acontecendo. A mulher, a conexão com Lucas, e agora, aqueles homens. Um tira se adiantou, e como um reflexo, as lembranças dos outros tempos passaram como sombras. Um pai ausente, uma verdade que ele ignorara por muito tempo. Por um momento, a multidão parecia atordoada, mas então, a tensão desabou. As armas estavam contra eles, e a única saída parecia ser uma determinação. Com um movimento rápido, Pedro se virou para Lucas e gritou: Não deixe que eles confundam o que somos. Estamos juntos. Isso não acaba aqui. Lucas hesitou, os olhos se movendo entre Pedro e os homens armados. E enquanto o mundo ao redor deles estava desmoronando, Pedro se deu conta de que a vida nunca mais seria a mesma. Agora, com um fato devastador exposto, a linha entre família e inimigos se tornava obscura. E com essa revelação, o verdadeiro jogo de poder apenas começava. Qual seria a próxima jogada? O que todos fariam em busca da verdade? Com tudo em jogo, a realidade estava prestes a mudar para sempre. Pedro sentiu seu coração acelerar. A sensação de perigo à espreita. Os homens armados na barbearia gritavam ordens, o caos se instalando. Ele segurou a mão de Maria, sua mente lutando para processar tudo. Como eles tinham chegado a esse ponto? E com tudo o que tinha descoberto, como ele ainda podia proteger a mulher estranha que agora se revelava como sua mãe? A mulher que havia gritado antes se adiantou. Pedro, Lucas, ouçam! Ela tinha um olhar intenso, e Pedro podia sentir que aquela não era uma mera distração. Carneiro não está atrás de vocês. Ele veio pela verdade, e a verdade é muito mais dolorosa do que vocês pensam. Pedro olhou para ela confuso e intrigado. O que isso significa? Ele perguntou, sua voz tensa. A multidão em volta começou a murmurar.
o medo crescendo como uma corrente elétrica no ar. Caneiro é o responsável por tudo isso. E ela continuou, sua voz elevada. E não só o pai de vocês. Ele é o verdadeiro criador dessa máfia. O verdadeiro traidor em nossas vidas. Lucas olhou, o rosto retorcido entre a raiva e a confusão. O que você quer dizer com isso? Ele gritou, a ira transbordando em sua voz. Caneiro não é apenas o homem que te criou. Ele tem um poder que nem vocês conhecem. Foi quando, com um movimento rápido, ela girou a foto que mostrava a família desbotada e a segurou para que todos vissem. Os dois são filhos legítimos dele e ele tem um plano que envolve todos nós. Um gélido silêncio caiu sobre a barbearia, enquanto todos absorviam a gravidade da revelação. Eu não sou só uma mãe perdida, não sou só alguém que o abandono. Eu também sou uma parte desse mundo. A mulher estava prestes a desmoronar, mas continuou firme. A tensão era palpável. Pedro olhou para Maria, que estava em choque. Ele se lembrou de tudo que tinha lutado para construir. Sua vida, seus sonhos, tudo em risco pelo passado que ele estava tentando enterrar. A pergunta martelava em sua cabeça. Como tudo isso estava ligado? E antes que alguém pudesse responder, o porta da barbearia se estourou novamente, desta vez com mais força, e uma figura imponente entrou. Caneiro. Ele era alto, com uma aura de poder que tinha o efeito de um raio em meio ao caos. A presença dele fez o ar desaparecer na sala. Pedro, Caneiro gritou, a voz ecoando, cheio de um misto de raiva e satisfação. Você deveria ter ficado longe. Mas agora, como o sangue fala mais alto, estamos todos envolvidos nessa confusão. Os olhares mudaram, incertezas aumentaram. Pedro olhou para Caneiro, a raiva queimando dentro dele. E o que você quer? O que você fez com nossas vidas? A tensão estava nas veias, ansiosa por um desenlace. Eu estou aqui para recuperar o que é meu. Caneiro respondeu sem rodeios. E levar todo mundo que se colocou no meu caminho. Filhos, mulheres, olhares inocentes. O passado não pode ser enterrado. E você deve entender isso. A indignação tomou conta de Pedro. Ele queria lutar, queria gritar, mas a revelação de que Caneiro estava no centro da vida dele e de Lucas o fez hesitar. O passado, que havia tentado deixar para trás, voltou em um turbilhão de dor e confusão. Enquanto você estava tão ocupado em ser o milionário barbeiro, todos nós estávamos lutando por nossas vidas. Caneiro continuou, gesticulando, enquanto a barbearia tremia com a intensidade de suas palavras. Vocês não souberam escolher os lados. E agora estão todos aqui, juntos. E nesse momento, em meio ao impasse, quando cada um parecia paralisado pelo choque, a mulher olhou Pedro e Lucas, a verdade finalmente em seus olhos. Vocês têm que decidir. O que farão agora que a vida de todos está em suas mãos? O tempo parecia parar. Cada segundo se arrastava, e a barbearia, com suas paredes de melancolia, sentia o peso do futuro. Pedro estava à beira de uma escolha que poderia mudar tudo o que ele realmente sabia sobre si mesmo. E se Caneiro não fosse o único traidor, o que mais poderia ser revelado? A multidão, atenta, sussurrava enquanto a tensão subia. E em um último ato dramático, Lucas, tomado pela frustração, apontou a arma para Caneiro. O que você fez com nossa mãe? A verdade não pode morrer. E antes que qualquer um soubesse o que estava prestes a acontecer, um tiro ecoou na barbearia. O som da explosão ecoou, e tudo aquilo que era certo ou errado começou a se desfazer numa nuvem de incertezas. O caos irrompeu em um segundo,
e as vidas de todos ficaram mais penduradas do que nunca, entre morte e revelação, amor e perda. E no meio daquele apocalipse, Pedro sabia que havia muito mais em jogo do que apenas o que era visível. E ele estava prestes a descobrir o que significava ser parte dessa família, conturbada e traída. Aquela apenas era uma gota no oceano do que estava por vir. O tiro ecoou pela barbearia, cortando o ar como uma lâmina afiada. A cena parou. Pedro sentiu o sangue esfriar nas veias. Ele olhou para Lucas, que estava parado, a expressão confusa, sem saber se o que tinha feito era real. E antes que o pânico pudesse se estabelecer, um grito absurdo tomou conta de tudo. "Pare com isso!" Todos se viraram e uma silhueta familiar surgiu na porta. Era a mãe de Pedro, mas não a que ele conhecia. "Ana!" Ele quase gritou, o coração disparado. A mulher, que ele pensou estar morta por anos, estava ali, viva e bem diante dele. As armas dos homens armados caíram, e o caos virou um mar de confusão. Nenhum deles parecia acreditar no que viam. A mulher avançou em direção a Pedro, com lágrimas nos olhos. "Eu não consigo acreditar que você se tornou um barbeiro de sucesso, meu filho. Mas agora não é a hora." Mas Pedro estava paralisado, tentando entender como ela podia estar ali. O passado borrava o presente, e cada segundo parecia um eco distante. Ele se virou para Lucas. O irmão também estava em estado de choque. "Mãe, como isso é possível?" Ana olhou ao redor, notando a bagunça. "Este não é o lugar para conversas. Carneiro não será gentil. Ele sabe que estou aqui." A palavra carneiro fez todos se contorcerem, e as armas acima receberam cargas de tensão. Maria estava em pé. Sua expressão misturava medo e alívio. "Mãe, você a conhecia?" Pedro olhou para a mãe, tentando encontrar respostas. "Como você está aqui, mãe? O que está acontecendo?" Ana puxou Pedro para mais perto, suas mãos tremendo. "Eu não pude ficar longe. Carneiro não pode saber que eu voltei. Ele pensará que você também está junto dele. Não é seguro aqui." Lucas, ainda confuso, gritou. "Você não pode apenas aparecer como se tudo estivesse bem. Você estava morta. O que você sabia de tudo isso?" Os homens armados começaram a se reorganizar, se recuperando do choque inicial. O líder, com um olhar furioso, gritou: "Vocês vão se calar agora, ou eu acabo com isso." A tensão era palpável. O silêncio cortava mais forte do que qualquer grito. Ana, nesse momento, soltou uma bomba. "Carneiro é o verdadeiro pai de vocês." O ar ficou parado. Pedro e Lucas se entreolharam, paralisados. Era como se uma bomba tivesse acabado de explodir. "Não, isso não pode ser verdade", disse Pedro, a voz falhando. "Ele nunca. Eu pensei que tinha te protegido, mas agora, com a verdade perfeita exposta, Carneiro vai acabar com todos nós." Ana olhou ao redor, desesperada. "Precisamos sair. Temos que encontrar uma saída." Maria, agora completamente horrorizada, olhou para o lado, seus olhos esbugalhados. "Então tudo isso foi planejado? Ele é seu pai?" "Sim. Eu não sabia. Mas eu sou parte dessa teia de mentiras muito antes de vocês nascerem." As palavras de Ana explodiram, pesadas e carregadas de dor. "E a única maneira que temos de sobreviver é juntos, confrontando ele." Lucas estava em choque, enlouquecido. "Como você pode pedir isso? Você nos trouxe para esse mundo e agora nos diz que temos um inimigo em comum." "É por sua causa que eu lutei." Ana gritou, tomando coragem.
O pânico ao redor estava aumentando. Sei que você tem um passado. E não se esqueça, meus filhos. O futuro ainda não está escrito. Pedro respirou fundo, sentindo o nó na garganta apertar. Era muita informação em tão pouco tempo. E enquanto todos olhavam para Ana, como se fossem tirar mais palavras dela, um som novo começou a entrar pela porta da barbearia. Sirenes. A polícia estava se aproximando rapidamente, mas Pedro percebeu que não era apenas a polícia. Havia algo mais. Uma camper cheia de homens acompanhava as luzes, e Pedro sabia que eram os homens de Caneiro. Então é isso. Temos que decidir, gritou Pedro, a adrenalina pulsando em seu corpo. Ele precisava agir. Enquanto todos se preparavam para a possível batalha, Ana olhou para Pedro. Meu filho, o que você decide agora pode mudar tudo. Você tem a força para confrontar a verdade. Precisamos que você confie em nós. O que Pedro faria? Ele estava prestes a se jogar em uma tempestade de mentiras, mas também de revelações. As sirenes ficavam mais próximas e a barbearia se tornava o campo de batalha. Cada decisão levaria à verdade do que realmente eram. E tudo o que Pedro sabia, tudo o que ele acreditava ter construído, poderia simplesmente desmoronar a qualquer momento. Enquanto o passado, mais uma vez, clamava por seu lugar. O tiro ressoou como um trovão, cortando o ar e interrompendo todos os pensamentos. Pedro ficou paralisado, enquanto a realidade que o cercava se desdobrava como um pesadelo. Lucas, seu irmão, estava parado com a arma na mão, e a mulher que havia surgido, sua mãe, estava ali, viva. Por favor, parem! Ana gritou, a pressão em seu peito ameaçando estourar. A cena ao redor tornara-se um furacão de emoções, mas no meio do caos, Pedro percebeu que precisava agir. Ele olhou para Maria, os olhos dela refletindo medo e esperança. Precisamos nos unir, gritou, analisando as expressões ao seu redor. Os rostos estavam tensos, e o líder dos homens armados estava prestes a perder a paciência. Ninguém se mexa ou eu atiro. Os corpos se agachavam e a ansiedade pulava de um para o outro. Ana, com lágrimas nos olhos, se lançou em direção a Lucas. Você não pode fazer isso, querido. Nós somos uma família. A palavra família ecoou, e o tempo pareceu pausar novamente. Pedro se lembrou da luta que tinha travado para se reerguer e ser alguém. Ele olhou para Lucas. Você não precisa ficar preso nesse ciclo. Vem com a gente. A tensão estava palpável. Uma linha invisível separando ação de inação. E então, uma sensação de clareza tomou conta dele. A verdade estava ali, e ele não poderia mais fugir. Caneiro é um traidor. Ele nunca se importou com nenhum de nós, gritou Pedro, o coração pulsando no ritmo da coragem. Deixe-nos juntos agora. Precisamos lutar contra ele, não entre nós. Os olhos de Lucas brilharam com dor e confusão. Ele hesitou, a arma ainda firme em suas mãos. Mas o olhar de Ana traía uma estranha determinação. Eu sei o que Caneiro fez, mas nós podemos ser mais fortes juntos. A multidão começou a murmurar, a tensão se desfazendo em pequenas fissuras de esperança. Foi quando um grito vindo de fora da barbearia cortou o ar. Saia com as mãos para cima! Policiais estavam cercando o lugar, e a luz das sirenes iluminou as janelas. A pressão do momento transbordou, e todos os olhos se voltaram para Pedro. O que ele decidiria agora? Toda uma vida de segredos e mentiras estava prestes a se revelar. Ele sentiu o aperto no peito e se virou para sua mãe,
que o olhava com fé. Eu não posso deixar isso acabar assim. O que ele sempre quis não era apenas escapar, era entender. Lucas, vamos juntos. Lute do nosso lado. Deixe Carneiro arruinar outra vida com suas mentiras. O irmão começou a baixar a arma, mas não sem uma última hesitação. E se tudo isso for um truque? E se nós dois estivermos perdidos? Então, pelo menos estaremos juntos enquanto descobrimos. Pedro, te amo. A intensidade nos olhos de ambos começando a acender uma chama de esperança. Os soldados de Carneiro se sentiram mais próximos e todos na barbearia trocaram olhares de cumplicidade. E de repente, a transformação aconteceu. Lucas abaixou a arma lentamente e se virou para Pedro. Um acordo silencioso passava entre eles e naquele momento todos na barbearia sentiram a energia mudar. Por que você está fazendo isso? Lucas perguntou, confuso, mas agora mais aberto a ouvir. Porque a verdade importa. E nós somos mais fortes juntos, como uma família. As palavras de Pedro ressoaram. Ana soltou um suspiro de alívio, enquanto a multidão começava a tomar coragem. Finalmente, ao invés de separar, eles estavam se unindo. Carneiro estava prestes a entrar, e agora a linha estava desenhada. O golpe final estava prestes a ser desferido. Mas a escolha de quem viveria essa história dependia deles. Estamos prontos, Pedro exclamou, a determinação em sua voz preenchendo o ar. E com isso, tudo estava em aberto. O que aconteceria a seguir? O ar ficou tenso, e a vida deles pendia em uma escolha. E no abismo do desconhecido, com a vida se desdobrando de maneira imprevisível, seguir em frente era a única opção. Agora, se você chegou até aqui e está pronto para mais emoções, não perca tempo. Você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like para alimentar o algoritmo e garantir que conteúdos incríveis como esse continuem chegando até você. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Sua voz é fundamental para a nossa comunidade. E mais importante, compartilhe esse vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem